Em evento no Palácio do Planalto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, descartou qualquer possibilidade de o governo regular a mídia no país, tese apoiada pelo PT e que vem sendo defendida por Lula nas últimas semanas durante viagens. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Esse presidente que aqui está, que em vários momentos teve embates com a mídia, vários momentos ele foi injustiçado, várias vezes ele conversou, recebeu, brigou, mas em nenhum momento, em nenhum segundo, esse presidente que aqui está do meu lado falou em regular a mídia. Quem está falando em regular a mídia não é o presidente Bolsonaro. Regular a mídia é feito em países ditatoriais. Em país de ditadura, presidente, a mídia é regulada. A imprensa só pode falar bem do governo. Em países ditatoriais não tem internet para a população. Porque é na internet onde a pessoa consegue buscar informações fora da mídia tradicional. E o presidente só dá demonstrações de democrata, levando a internet para quem não tem, deixando a mídia, por mais que ele não aceite o que ela está falando, ele nunca pensou em baixar nenhum tipo de decreto ou algo para falar em regular a mídia. Ele só fala comigo quando tem a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, quando é tirado esse direito. Na mesma solenidade, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a liberdade de imprensa no Brasil. Quando o Fábio Faria falou de gente que quer regulamentar a mídia, eu te digo, Fábio, veio à minha cabeça, à minha memória, eu lá numa fazenda em Eldorado Paulista, a fazenda Quirongose, que a água vinha de um poço, e a molecada, de vez em quando, jogava um sapo dentro do poço, jogava coisa que não devia jogar lá para dentro. E meu pai, depois de um coro, obviamente, né, falava: tem certas coisas que é igual água de poço, só se dá valor quando se perde. E a nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, tem que persistir. No que depender de nós, jamais teremos qualquer medida visando censurá-la. Jamais. Com todos os seus defeitos, é melhor ela falando do que calada. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que achou das declarações, Augusto, do presidente e do ministro? É verdade, né? O Bolsonaro é acusado de praticar crimes futuros. Ele vai censurar a imprensa, ele vai fazer isso. Ele trata a imprensa com enorme paciência e trata democraticamente, deixa falar. Agora, eu não entendo, o Lula realmente, ele se trai nesses momentos, né? Porque ele mostra que ele quer censurar tudo. Ele não aceita que ninguém discorde dele. Ele está pensando nesse momento em programas como esse aqui, porque a Folha e o Estadão só falam bem do Lula, só ajudam o Lula. A Folha agora diz em todas as alusões às manifestações do dia 7, do dia 12? 12. De domingo? Manifestações de raiz... Não, do 7 de setembro, né? Manifestações de raiz golpista. Eu acho que é uma análise de viés imbecil, essa. Criar essa expressão. Eu só queria dar um recado, como a gente se respeita demais a liberdade de expressão, só um recado aqui, nem tentem enxergar divergências aí entre mim e o meu irmão Fiuza, porque eu sempre tenho um enorme respeito por tudo que ele fala e aprendo com o Guilherme Fiuza. É isso. Zé. Essa história aí de regular mídia é um eufemismo de um tamanho de um trem, né? Isso aí é censura mesmo.
é seleção de conteúdo, é definir o que o jornalista vai falar ou não e o que o veículo de comunicação deve falar ou não. Isso é tão absurdo que eu até desdenho, porque não passa no Congresso Nacional. Já tentaram criar um tal conselho do jornalista que foi rechaçado até pelos sindicatos que apoiaram Lula, para se ter uma ideia. E devo dizer que é uma medida inócua. O Lula está preso no passado, um poço até aqui de mágoa. Não se pode, nem na prática mais, essa história de censurar. Como censurar a internet, como censurar as mídias sociais. Isso não existe. Quanto mais os veículos de comunicação que existem regularmente, têm empregos, pagam impostos, enfim. Essa história de regular é uma ameaça boba, uma ameaça de passado, idiota, ridícula, não passa no Congresso Nacional. E não dá, através de um decreto, regular a mídia ou reduzir o tamanho da mídia, reduzir o tamanho do trabalho profissional. O trabalho de um profissional é do tamanho da sua consciência. O profissional de imprensa aposta ali a sua credibilidade e sabe exatamente o que está falando. Não há nenhuma... Isso é tudo lenda, essa história de que um veículo combina com o outro. Não combina, não existe. É impossível você colocar na mesma mesa um diretor de uma TV, um diretor de outro, um diretor de um jornal. E aí, moçada, o que vamos publicar amanhã? Isso não existe. Não é exequível uma história dessa. Falar em regular mídia é abusar da inteligência das pessoas. É ridículo esse assunto. E é verdade, o presidente Jair Bolsonaro critica e aí sim, né? Não vamos tirar o direito de criticar. Critica alguns veículos de comunicação com a razão e com a razão dele, né? E fala francamente e pronto, e não passa disso. Então, assim, é verdade que o PT tem na raiz essa tentativa de censura e é verdade que o presidente Jair Bolsonaro reclama, fala mal, mas não toma ação concreta e nem poderia contra veículos de comunicação. É a garantia da liberdade. Fiuza. É isso aí, Augusto. Assim a gente mostra, né, a nossa audiência que confia na gente e também aqueles que tentam desacreditar que isso aqui não tem carta marcada, né? A gente mostra que isso aqui é um programa vivo. E o que nós estamos fazendo nesse momento é exercer a nossa responsabilidade de discutir uma política pública sobre um assunto crucial. E é exatamente isso, eu vejo de uma maneira, a Ana vê de uma maneira, o mestre Augusto Nunes vê de uma maneira. E a gente vai aqui tentando ajudar o público a entender. Exercício da nossa responsabilidade é bom, né? É bom que o público perceba, ele percebe. E nós estamos falando de uma política pública de um governo no qual nós reconhecemos virtudes, né? Então nós ficamos mais à vontade ainda para fazer essa crítica. Isso é a nossa independência. Agora, sobre a imprensa, Vitor, eu queria dizer realmente que essas supostas tentações autoritárias deste governo nunca apareceram, né, de controle, ao contrário, elas estão hoje no STF, tentando calar através aí de medidas dissimuladas. Agora, fora isso, fora esse ambiente de política pública, nós temos, infelizmente, hoje, neste assunto de saúde pública, um cerco espontâneo, entre aspas, porque isso é um consórcio, evidentemente, de lavagem cerebral. E esse, para mim, é o maior problema hoje na circulação de informações.